Eu queria começar colocando que vocês sabiam que a associação entre crise econômica, que é um assunto que temos que colocar em pauta, e o uso aumentado dos chamados fitomedicamentos, ou seja, há uma associação com o poder aquisitivo da sociedade e uma maior procura e utilização de terapias alternativas como as ervas medicinais. Os estudos estão demonstrando que há uma necessidade de uma medicina alternativa, também chamada de verde e preventiva, com condutas chamadas de sustentáveis, que têm que ser baratas e eficientes. E isso podem ser resumido às ervas medicinais, que elas têm todas essas características de ser uma terapia alternativa complementar ou propriamente já o ponto-chave tratativo, que tem uma característica renovável, verde, e também com uma possibilidade de um uso regular de caráter preventivo, sendo ainda sustentável, barato e eficiente, ou seja, traz o resultado solucionando o seu problema, sendo uma ótima alternativa. O Brasil, ele possui a maior biodiversidade do mundo, com mais de 45 mil espécies de plantas. Isso corresponde a 22% do total de espécies de plantas disponíveis no nosso planeta. Você tinha essa informação? Olha o quão impactante o nosso país é realmente em relação à sua flora, à sua biodiversidade. E assim tem tanta erva que ainda não temos nem artigo científico trazendo seus efeitos, que ainda nem foram estudadas, mas que tem populações, por exemplo, indígenas, que têm um conhecimento aprofundado, já utilizam de recursos que ainda muitos de nós não conhecem e que podem ser tão eficientes quanto medicamentos, porém com muito menos efeitos colaterais. Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos, se preparem, hoje o dia é de aprendizado. A ideia é compartilhar conhecimentos para que você saia daqui com a sensação de que está realmente com muito mais informações do que você tinha antes de entrar nessa live. E mais para frente eu vou ficar focado nas respostas que serão enviadas aqui no chat. Ainda dando sequência sobre os fitomedicamentos, presta atenção. Infelizmente, a crise econômica causada desde o início da pandemia, principalmente, com destaque também, infelizmente, para a guerra que estamos tendo entre Rússia e Ucrânia, traz um empobrecimento da população, traz um aumento de insegurança da população, traz, infelizmente, um aumento de desemprego e traz um aumento de carga de trabalho para os indivíduos que estão trabalhando. Então, menos pessoas trabalhando, o desemprego maior, e aqueles que trabalham ficam sobrecarregados e muitas vezes até com redução salarial, trabalhando mais ainda do que estavam trabalhando anteriormente. E tudo isso acaba prejudicando a saúde, com destaque para o prejuízo na saúde emocional. E nós sabemos que a crise econômica ela também está associada a um aumento da taxa de transtornos de ansiedade, que infelizmente o nosso país é o campeão, de uma forma negativa, é claro, da maior concentração de adultos com já diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, também a crise econômica aumenta a depressão, tanto com recaídas de indivíduos que estavam já remissos, sem estar com a depressão vigente naquele momento, quanto aumenta a intensidade daqueles que estão com o transtorno em fase mais significativa naquele momento, trazendo até risco de suicídio. E uma solução, além de ervas que serão faladas, é a atividade física. Você sabia que exercício físico é tão eficiente quanto medicamento para redução da depressão? E por aí vai. Que maravilha!
passando então um pouco de informações para vocês entenderem que temos alternativas terapêuticas baseadas em ervas medicinais que são sustentáveis, que são baratas e que são eficientes. E podem acreditar, vocês que já estão se permitindo a utilizar as ervas medicinais como uma terapia complementar, vocês já estão saindo na frente de conhecimentos que foram deixados de lado, onde, por exemplo, tínhamos os chamados antigos, né, que já utilizavam de ervas como forma de tratar uma série de complicações de saúde, e cada vez menos a gente vinha recebendo esse incentivo. A minha geração, por exemplo, foi baseada no tratamento com remédios, né? E cada vez mais os medicamentos entrando como uma alternativa. E na verdade muitas das coisas que eram utilizadas anteriormente têm validação científica atualmente, mostrando que realmente são eficientes. Eu vou publicar depois da live, por exemplo, que tem estudo demonstrando. Vocês conhecem o medicamento chamado Cataflã, que é o diclofenaco? Ou vocês conhecem também o medicamento chamado Advil, que é o ibuprofeno? Estes dois são anti-inflamatórios usados muito para redução de dores no corpo. E eu vou publicar um estudo que mostrou que uma substância presente no açafrão, que é a curcumina, tem um efeito tão bom quanto o Cataflã e o Advil para redução de dores nas articulações, sendo que você não teria o risco de, por exemplo, ter aumento de gastrite, aumento de esofagite, até mesmo úlcera no estômago, que acaba acontecendo em pelo menos de 10 a 15% dos indivíduos que usam regularmente anti-inflamatórios. E também erosões, né, inflamações graves no estômago acontecem até 50% dos indivíduos que utilizam. Em média, realmente 30% dos indivíduos que utilizam anti-inflamatórios via medicamento como Cataflã e Advil tem uma erosão na parede do estômago, na parte já mais próximo do duodeno. Isso é muito grave.